programa de hoje nós vamos dar um passeio lá pela Europa, Portugal. Eu vou conversar com uma pessoa que é um brasileiro que trocou o Brasil por Porto, em Portugal, para fazer doutorado. Então vamos à nossa história de hoje. Ele está doutorando em ciências na Universidade do Porto, em Portugal. Eu converso agora com o meu amigo Yuri Correia. Oi, Yuri, tudo bem? Que bom revê-lo. Tudo bem? Tudo bem, Celso. Prazer é meu. O Yuri, na verdade, a gente se conheceu por acaso na cidade do Porto, em Portugal, assim, por acaso mesmo, e a gente de lá para cá vem mantendo alguns contatos e reportando, né, como está o Brasil, como está por lá, e ele tem viajado muito. Yuri, como que foi trocar aqui no Brasil? Você chegou a trabalhar pela Amazônia também, eu gostaria, assim, como foi trocar isso para viver em Portugal? Bom, Celso, a princípio, a primeira sensação quando a gente chega aqui, né, é de uma... A gente sente, obviamente, as diferenças, né, mas logo a gente tem uma sensação de segurança muito grande, né? Acho que uma coisa que é muito boa aqui, que a gente já conversou, né, é assim, vários dos problemas que a gente tem no Brasil aí que mais incomodam, né, que estão relacionados à segurança, saúde, educação, esses direitos mais fundamentais, né? Sim. Aqui é o primeiro ponto, assim, que muito claramente a gente nota assim, já uma diferença. E você é o fundador de um aplicativo, Hashdata. Eu gostaria também que daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho para saber sobre esse aplicativo, mas assim, com relação a esses estudos que você está fazendo em Porto, o doutorado aí, tem muitos brasileiros aí com você também que estão Sim, que fizeram essa opção também? sim. Eu estou fazendo doutoramento em Sociologia aqui na Universidade do Porto, né? E na turma que entrou junto comigo, aproximadamente metade dos estudantes são brasileiros, né? Então tem assim uma quantidade significativa, não só nas áreas de ciências sociais, né? Que eu estudo na Faculdade de Letras aqui, o pessoal chama todas as humanidades aqui fica na Faculdade de Letras. E então tem uma proporção bem significativa de brasileiros, né? E então essa coisa a minha formação é em filosofia, na verdade, né? Mas aí, dada a minha experiência na Amazônia, trabalhei em tempo bastante, né? Trabalhei cerca de 7 anos com consultoria socioambiental, e aí então eu fiz essa transição, né? Eu migrei de área e estou trabalhando com teoria dos sistemas sociais aqui, fazendo o doutoramento nessa área, agregando um pouco dessa experiência, né? Do trabalho, né? Na parte de consultoria, com agora a pesquisa e acumulando algumas coisas também da própria filosofia, né? Estou utilizando aí vários expedientes conceituais, né, para colocar aí na tese que eu tô escrevendo. Agora você falou que chegou a trabalhar aqui durante uns 7 anos pela Amazônia. E como que você tem visto aí de fora, olhando para cá, para o Brasil, para a nossa Amazônia, como que você tem visto e como o Brasil tem sido visto com relação à Amazônia pelo menos nos últimos anos aí? Essa coisa, aqui na Europa, né, a gente vê uma coisa também que é notável, né, e aí retomo um pouco a primeira parte da entrevista, a sua primeira pergunta, essa coisa da preocupação com o meio ambiente. Embora isso seja vamos dizer assim, é um desafio para todo mundo, mas em vários lugares do planeta a gente tem estágios muito diferentes, né, do desenvolvimento das propostas que foram estabelecidas desde a ECO 92, depois o Brasil, depois no Rio de Janeiro 2030, né, 2020, o Rio de Janeiro mais 20, Sim. Depois os acordos de Paris e tudo. Então a gente tem vários níveis. E o que eu noto aqui é que alguns países têm um nível de comprometimento muito maior, que você pode notar na diversificação da matriz energética, né, implementação de energia eólica, né? Daqui, quando você viaja aqui em Portugal, não sei se chegou a ter oportunidade de carro aqui mais para o interior, né? Muitas turbinas eólicas, a questão da substituição da própria queima de carbono para veículos, né? Então, países, porque a princípio o acordo seria que até 2030, né, vários dos acordos feitos em Paris deveriam já estar estabelecidos, né? Então, isso é uma pauta que realmente permeia, né,
É claro que está longe de chegar a um estado ótimo, né? Mas uma coisa que eu noto assim bem diferente daqui para o Brasil é essa questão. E aí, chegando no Brasil, a gente chega numa situação que, infelizmente, o ministro que a gente tinha, né, que, ao ser nomeado, já era acusado já por questão de zoneamento urbano, o Salles, né, na gestão que ele foi secretário de Meio Ambiente do estado de São Paulo, já tinha acusações, aí mesmo assim foi nomeado ministro, né, caiu recentemente, mas pelo andar da carruagem, né, não dá para se saber se de fato foi por causa das investigações ou pelo que já vem ficando famoso, que o pessoal até fala aqui, né, da cortina de fumaça do governo. Né? Porque quando apareceram os casos do Queiroz, caiu um ministro, o ministro da Educação, que era muito questionado. Então, agora apareceu a situação dos indícios do superfaturamento de vacina, então cai agora um outro ministro que também, vamos dizer assim, era bem visado pela oposição, né, em relação à manutenção no cargo. E aí, o que eu mais vejo aqui é o seguinte: as pessoas perguntam, mas como é que vocês votaram no Bolsonaro? Essa é a pergunta, principalmente, né, assim, né, nessa área das humanidades, tudo, quando eu encontro as pessoas, a primeira pergunta que eles fazem. E a segunda é agora, né, uma coisa que teve bastante repercussão, que está tendo, é a questão da manifestação dos indígenas e o problema da demarcação, né? Isso assim reverberou muito, muito mal, né? Porque aquela questão da a polícia, né, a forma que foi que a manifestação foi repreendida ali e tal. Então, em geral, que o clima que eu vejo aqui é um clima é, as pessoas não entendem, né? Os portugueses eles falam não percebo, né? Eles não usam a palavra não entendo, né? Falam assim, É, não percebo como é que vocês elegeram o Bolsonaro. Aí eu é, tento explicar, eu tenho lá minha opinião, né? sim. Mas isso é bem notório, assim, bem notório. E a questão da Amazônia, ela sempre, por mais que a pessoa não conheça o Brasil, todo mundo sabe, né, da Amazônia, sabe que a maior parte da Amazônia fica no Brasil. Então, é sempre um interesse, sim, do pessoal aqui. É verdade. Quando a gente se encontrou lá aí em Porto, e aí eu tive por aí, enfim, um passeio, e aí, resultado, exatamente as pessoas falavam, Brasil, aí faziam exatamente essa mesma pergunta. Como assim? Você pega um Uber, você conversa aqui e ali, e a pergunta é sempre, você é brasileiro? Como que foi? Como é que aconteceu? Mas nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos já já, estou conversando com o Yuri Correia, que é um brasileiro que mora em Portugal, e está fazendo doutorado em sociologia e fazendo aqui um aspecto como que de lá que os outros países estão vendo o nosso país. A gente vai ao intervalo e volta já já aqui no Justiça Sem Fronteiras. Estamos de volta, a nossa conversa aqui com Yuri Correia, direto de Porto, em Portugal. Yuri, e aí toda essa questão que a gente estava conversando é sempre um impacto, né? E a gente não tem muito o que explicar, né? O que está acontecendo. Então, e quando a gente chega, as pessoas que viajam a Portugal e a Europa, especialmente Portugal, a sensação que quando voltam no Brasil, ficam, ó, vontade de morar em Portugal, né? Eu acho, será que é todo mundo que acontece isso? Ó, eu não sei se com todo mundo, mas muita gente eu posso te garantir. As pessoas vêm, especialmente quando Portugal, né, pelo vínculo histórico que nós temos, né, a gente tem uma proximidade muito grande. Então, por exemplo, já me aconteceu de ir para outros países e aí você sente realmente falta de algumas coisas, principalmente associadas às coisas mais cotidianas, alimento, a forma de se relacionar com as pessoas, etc. Né? Aqui Portugal tem vários aspectos que é muito parecido com a gente, né? Até elementos da nossa famosa burocracia aí, aqui a gente Sim. para que dá para entender de onde veio, sabe? Então, e mesmo voltando à questão alimentícia, né? Mesmo uma culinária regional, hoje, também pela quantidade de brasileiros que tem aqui, você consegue encontrar de tudo, você não sente falta, as pessoas, em geral, são receptivas, né, com os brasileiros. Né? Agora, é óbvio que tem diversas situações, pessoas que estão em situação precárias, né? E então a gente tem, por exemplo, acontece muito relações de contratação abusivas, etc. Né? Então isso aí é uma questão que, é claro,
ela, ela existe, né? E é um desafio por parte dos nossos conterrâneos que vêm para cá para fazer, né, esse processo migratório, e que agora ficou muito mais agudo com a questão da epidemia, porque realmente Portugal é um país onde a principal matriz econômica, assim, de longe, é o turismo, né? E Você se lembra? acaba sendo afetado, né? Direto. Muito, muito. Eu passei 4 meses, né, no inverno, que fica, para nós somos brasileiros, fica muito frio, então eu fui para o sul, que é o lugar mais ameno, né? Fiquei na região do Algarve, que é toda a região sul de Portugal, para quem não conhece, é chamado Algarve, né? É muito E lindo é ali. isso, que Algarve, inclusive, vem do árabe, que significa o oeste, né? Porque houve um período de ocupação ali, Sim. muito tempo, então tem um legado ali de cultura árabe, tem várias fortificações, né, castelos, os castelos que tem lá são castelos, são fortificações militares, né? Então é uma região de clima mais ameno, né? Ali, hoje, fundamentalmente é turismo. O Algarve você não tem indústria, não tem nada. É Vive do realmente turismo, né? isso. Então, é uma região que sofreu muito essa questão da epidemia, que agora também, né, para a gente não pensar que os problemas, né, claro que a gente nota uma diferença, mas os problemas aqui também tem problema, como qualquer lugar tem problema. Claro. E essa questão do turismo é uma questão muito questionada agora, porque houve, não sei se vocês acompanharam, houve a questão da Champions League, a final foi aqui. Dois Sim. times ingleses fizeram a final aqui em Portugal. Que coisa boa, né? Beleza. Sim, depois de uma semana disso, né, a gente tinha acabado de sair, tá fazendo a progressão, né, a volta, né, as etapas do desconfinamento, então estava progredindo, conforme um determinado critério aqui do Sistema Nacional de Saúde, progredir ou não no desconfinamento. Houve esse jogo de futebol aqui no Porto, uma semana depois a Inglaterra fecha a fronteira para os portugueses. Então isso gerou uma revolta aqui por parte da população, né? Sim. Ficou fechado. E Portugal é muito dependente do turismo inglês. Então, Portugal não teve condições de fechar. Então, fere aí, né, uma coisa que o governo do Brasil está sendo vanguardista, infelizmente, do ponto de vista negativo, em relação à quebra do princípio da reciprocidade, né? Então, o que acontece hoje, para você chegar no Reino Unido, você precisa de fazer uma quarentena de 15 dias. Por outro lado, quem vem de lá para cá não precisa. E isso é muito em função dessa dependência, né? Então, obviamente, é muito diferente do que a gente vive aí no Brasil, mas vamos dizer assim, o fator econômico imperando, né, sobre as outras formas, os outros campos sociais, vamos chamar assim, né? É uma questão até já que vive do turismo, é uma dependência mesmo, né? Quer dizer, tem que abrir as portas, mas aí, por exemplo, e foi inclusive repercutido no mundo todo, quer dizer, o compromisso do presidente Marcelo com relação à população, né? Ele foi a linha de frente, enfim, com relação à vacinação, enfim, e chegou a ter no início lá um patamar meio que parecido com o Brasil, mas depois ele distanciou disso, né? E o Brasil ele está completamente na pole position, né? Sim, O Brasil já passamos de 500, mais de 500, meio milhão de vítimas da Covid. E a vacina não está na mesma velocidade, né? Então, isso é uma coisa que às vezes deixa a gente um pouco preocupado. Como é que está essa questão da vacinação aí, Marcelo, ou Yuri? Antes de a gente entrar um pouco para falar desse aplicativo, que eu estou curioso para saber. tá. A vacina, ela começou inicialmente, o governo foi feito um recorte etário, né, como no mundo inteiro, né, boa parte foi feita dessa maneira, e o próprio governo entrava em contato pelo SNS, que é o Serviço Nacional de Saúde, eles entravam em contato por SMS. O SNS entrava em contato por SMS. E o que Caramba! estava acontecendo? Estava tendo uma adesão, parece que não estava muito boa, estava muito lento, não sei se porque as pessoas não estavam recebendo e tudo. Então, a Força Tarefa aqui mudou a estratégia e liberou no site o autoagendamento. Então, eu particularmente achei uma estratégia muito interessante porque isso acelerou, então, o recorte etário, não é? E quem tem interesse em tomar vacina faz o autoagendamento e já toma logo, né? Porque às vezes o governo está entrando em contato também com alguém que não quer tomar a vacina, né? Embora aqui não tenha uma onda negacionista tão forte quanto aí,
mas há pessoas também que não querem, né, não querem tomar vacina. E eu acho que é importante, né, como nós estamos falando para outras pessoas também, falar da importância de tomar vacina. Tem que tomar Claro, vacina. claro que a imunização é fundamental. Se tem uma discussão relacionada à marca da vacina, nem a vacina que tem a menor eficácia, ela é muito melhor e as chances de qualquer risco que você pode correr é muito menor do que contrair o vírus, né? É Então, muito foi menor. feita essa operação aqui da Força Tarefa, do autoagendamento, e então agora já está na faixa dos reduziu antes de ontem para 35 anos. Tá Aí a bom. expectativa é que dentro de 15 dias todo mundo acima de 18 anos já vai poder. Mas aí foi rápido. Eu, por exemplo, não vacinei ainda. Eu fiquei agendado para a semana que vem, porque a minha faixa etária começou na semana passada. Aí eu já estava esperando assim, coloquei uma notificação no site na hora que atualizaram o site, eu já vi que tinha atualizado, já fiz meu agendamento, Tá semana que vem certo. estou assim. Tá certo. Ó, então, agora nós vamos para um intervalo e no próximo bloco nós vamos falar, eu estou falando com o fundador do aplicativo Hashdata. Eu quero saber que aplicativo é esse, que na verdade já está se espraiando na Europa, é aqui fundado por um brasileiro, que é o Yuri Correia, e a gente vai ao intervalo e volta já já para falar desse aplicativo, tá bom? Estamos de volta, é o último bloco. Eu estou conversando com o Yuri Correia, que ele está em Porto, fazendo doutorado em Sociologia na Universidade do Porto, em Portugal. E a gente fez aqui uma série de análises com relação a viver num país da Europa, como que a Europa vê o Brasil e vice-versa, né? E agora eu quero saber, Yuri, como que foi Você fundou um aplicativo chamado Hashdata. O que é esse Isso. aplicativo? Que eu estou curioso para saber, porque veja bem, eu sei que aí você tem viajado muito pela Europa, né? Foi à Itália, foi a outros países, levando essa novidade aí. Me conta aí como é que é isso. O Hashdata ele está dentro, né, do escopo que é da chamada transformação digital, né? Então, basicamente, a ideia fundamental é que há uma série de procedimentos que ainda hoje são realizados de maneira manual, né? Então, assim, às vezes uma pesquisa, você faz uma pesquisa no papel, ou então uma auditoria, essa auditoria é feita no papel, e processos também, né, gerais, tanto em empresas quanto no terceiro setor, quanto no setor público, né? Que são muito morosos e você tem uma dificuldade muito grande de chegar, de fazer uma análise quantitativa, qualitativa, então nem se fala, né? E aí então a gente criou o Hashdata, que ele é construído por uma plataforma online onde você cria os formulários, em geral a matriz conceitual gira em torno de formulários. E esses formulários, a gente faz toda uma gestão desses processos para fazer com que os dados que se queira levantar sejam viabilizados o mais rápido possível, né? Então, vou te dar um exemplo. A gente tem, até agora, com a epidemia, a gente tem clientes de grandes empresas, né, que utilizam para otimização de processos, etc. Mas também tem clientes no terceiro setor, e a gente tem patrocinado também, agora, em função da epidemia, algumas iniciativas de atenção básica de saúde, por exemplo, né? Então, por exemplo, no caso de UTIs, em vez de você ficar simplesmente anotando no papel, colocando um prontuário ali, passa uma pessoa, que seria uma espécie de auditor, verifica tudo aquilo que foi feito, classifica o estado, por exemplo, dos pacientes, e caso um paciente esteja numa situação grave que demande algum tipo de cuidado, o sistema notifica automaticamente o responsável, coisas nesse sentido, e vai gerando as métricas, né? Então, uma coisa que às vezes fica difícil você perceber se é só uma questão de papel, você tem essas métricas em tempo real, e aí você consegue corrigir determinadas, tomar ações, tomar medidas, né? Vamos dizer assim, de contra-impacto. Então, isso é o que a gente chama de uma ferramenta não parametrizada, ela serve para diversas finalidades. Então, ela vai desde um contexto industrial, empresarial, até um contexto de saúde pública, um contexto de educação. A gente tem também escolas públicas que a gente também tem patrocinado para utilizar o aplicativo, porque a situação das escolas públicas no Brasil ficou muito difícil, né? Verdade. Porque a gente sabe que as crianças, em geral, né, de pessoas de baixa renda, não
acesso a computador, não tem acesso à internet. Então, o que a gente pôde fazer nesse sentido para viabilizar uma melhoria, né, para que solidarizar, vamos dizer assim, com essa situação que nós estamos vivenciando, né? Então, o aplicativo ele funciona basicamente desse jeito. Então, você pode atribuir valores, né, atribuir scores, etc. Então, ele atende a uma gama muito grande, né? E aí nós estamos, como você disse aqui, expandindo aqui para a Europa, né? Mas a maior parte dos nossos clientes estão nos Estados Unidos, Canadá e Brasil. Canadá e Brasil. Agora, Canadá, por exemplo, Estados Unidos. e esse armazenamento, ele fica, por exemplo, ele fica armazenado nas nuvens? Isso, é armazenamento em nuvem. Armazenamento. Isso, é. Porque hoje tem que estar nas nuvens, é a questão mais segura que tem. Isso, hoje em dia o que acontece? A estrutura, às vezes, a infraestrutura, né? Cada vez mais você tem empresas se especializando para isso com uma capacidade fantástica de armazenamento e de transferência, né, desses dados. Então, não faz sentido você ter uma infraestrutura, né? Então, por mais que você monte uma infraestrutura, um data center que vai ser uma coisa, né, muito legal, não vai ser mais legal do que o Amazon, por exemplo, do que o Google, do que coisas nesse sentido, né? E do ponto de vista de segurança, aí tem também, hoje em dia, é bastante seguro, né? Embora essa seja uma das questões aí que foram abordadas na última reunião do G7, né, em relação a invasões e tudo. Recentemente, grandes empresas dos Estados Unidos sofreram com invasão, né? É verdade. Que atribuíram a hackers russos, né? Mas o serviço é assim todo na nuvem, né? Como boa parte dos serviços hoje são oferecidos, a grande maioria é oferecida dessa maneira, né? Embora ele funcione também offline, porque a gente teve esse cuidado de fazer o aplicativo, a coleta funcionar offline, porque a gente sabe, principalmente contexto amazônico, né? Sim. O pessoal trabalha com consultoria ambiental, contextos às vezes de estrada, em regiões mais inóspitas, né, ou então de baixa conectividade, ele funciona também. Mas isso é muito importante, hein, Yuri, que ele funciona offline, porque se está numa escola no interior da Amazônia, do Pará, enfim, qualquer parte do Brasil, se a pessoa não tem o sistema na hora, ele lança offline e quando estiver online, ele automaticamente migra para lá, é isso? Exatamente. Ele transporta. Só precisa da internet para você fazer o download do que você vai alimentar, né, no caso do formulário, Sim. E depois na hora de disparar. Então, quando eu trabalhava aí na Amazônia, fazia trabalho de campo, às vezes ficava 30 dias sem internet. Você pode ir fazer todas as coletas, quando você voltar, você sobe todo aquele processo de tabulação, de organização dos dados, né, a logística que você sabe como é, o fator amazônico, no caso da logística, é muito complicado, né? Então, a gente trabalhou para que ele ficasse offline e pudesse funcionar dessa maneira também. Muito bom. Yuri, eu quero agradecer aqui a tua gentileza. Sei que tu está numa correria aí de estudos e também viagens e deu uma paradinha em Porto aí para falar com a gente. Muito obrigado pela nossa conversa aqui. Eu que agradeço, Celso. Obrigado. E é bom revê-lo, viu? Em breve, assim que passar essa pandemia, eu quero voltar aí a Portugal, que eu achei maravilhoso por aí, e a gente parar novamente em Porto para tomar aquele chopp. Claro, estou à disposição. Vindo aí, com certeza, nós vamos nos encontrar novamente. Tá certo. Muito obrigado, Yuri. Obrigado também a você pela audiência. Eu conversei com o Yuri Correia, que ele é um brasileiro que mora em Porto, está fazendo doutorado em Sociologia na Universidade do Porto, em Portugal. Siga a gente nas redes sociais e também aqui no QR Code você pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Este foi o Justiça Sem Fronteiras de hoje e até o próximo encontro.